O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nessa segunda semana do Advento, nessa segunda-feira, como é sempre de costume, no tempo do Advento, nós voltamos nosso olhar para o livro do profeta Isaías, sobretudo sempre na primeira leitura. Durante a semana nós vamos meditando o livro do profeta Isaías, porque o profeta Isaías, diante de tudo aquilo que é a sua profecia, o seu livro que é dividido em algumas partes, mas ele nos faz enxergar a realidade, o mundo, a história, a partir da ótica de Deus, a partir da ótica da vitória de Deus sobre a história da humanidade. Por isso que o profeta Isaías também é um profeta da esperança. Ele não nega os dramas, não nega as infidelidades do povo, as infidelidades que ele tanto denuncia no decorrer do seu livro, mas de forma muito concreta, é aquilo que vai descrevendo no seu livro, é a ótica da vitória de Deus. A vitória de Deus que se dá diante de todas as contrariedades humanas, sociais e religiosas. O Deus da vitória que prevalece, a sua palavra que prevalece diante de todos os dramas que nós vivemos. E hoje, de forma alegórica, ele traz para nós essa realidade do deserto, desse drama, dessa realidade do deserto, a aridez do deserto, mas que Deus, pela sua vitória, Deus que vem em socorro da humanidade, Deus que veio, aí nós olhamos para o tempo do Advento, o Verbo encarnado como resposta para a aridez do coração, para a aridez não somente do deserto, mas para a aridez do coração do ser humano. Para nós, amados irmãos, percebemos que esse Deus que se faz homem, esse Deus que se encarna no seio da Virgem Maria, que veio montar a sua tenda, que veio habitar no nosso meio, para ser esse Deus de salvação, esse Deus que comunica esse amor, que vai no mais profundo dos anseios da nossa alma, do nosso coração. Naquilo que é aridez, ele faz florescer. Onde era sinal de morte, se torna sinal de vida.
Esse é o contato que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Essa é a experiência nesse tempo de advento que o Senhor quer renovar no nosso coração, de percebermos que no deserto que nós vivemos, tanto fora, mas dentro dos nossos corações, no ambiente de aridez que nós vivenciamos fora, em todo o contexto que nós vivemos, eclesial, social, de mundo, mas também o deserto e o ambiente de aridez dentro dos nossos corações, Deus que vem, Ele que vem ao nosso encontro, Ele que vem ser a resposta para os anseios mais profundos, mais íntimos da nossa alma, do nosso coração, Ele que vem ao encontro da nossa humanidade, marcada pelos flagelos do pecado, para nos salvar. Ele que vem como remédio fecundo para as feridas mais profundas do nosso coração, para sarar a nossa alma, para redimir o nosso coração. Ele que vem. Essa deve ser para nós a grande expectativa também neste advento, porque Ele vem. Ele já veio, Ele virá de forma gloriosa, mas Ele que vem todos os dias se encontrar conosco, todos os dias tocar a nossa fragilidade, todos os dias tocar a nossa carência, todos os dias tocar naquilo que é doentio dentro de nós, aquilo que são as raízes mais profundas do pecado dentro dos nossos corações. Ele que vem. Por isso, amados irmãos e irmãs, vivenciar a fecundidade do tempo do advento também é viver esse caminho de humildade, de acolher e respeitar o tempo da visita de Deus, que é agora. O Deus que nos visita agora, no hoje, neste momento, na realidade que nós vivemos, na realidade concreta que nós estamos vivenciando, para transformar o deserto da nossa vida num belo jardim. Ele que nos visita hoje, Ele que nos visita agora. O tempo do advento também é um tempo de reconhecer que nós precisamos ter a humildade de esperar a intervenção de Deus naquilo que Ele precisa intervir na nossa vida. Nós precisamos cultivar nesse tempo, o nosso coração, a docilidade de saber esperar essa manifestação do Deus que vem. Ele vem ao nosso encontro. Ele, como eu disse, Ele já veio pela encarnação do Verbo, Ele continua presente, Ele continua vindo, Ele continua atuando, Ele continua se encarnando na nossa história todo o tempo, mas nós precisamos ter a docilidade de esperar o tempo de Deus, o jeito de Deus de intervir na nossa vida. Como nós somos muito apressados, muito imediatistas, o Senhor não vem como nós queremos, nós corremos os riscos de virar as costas para Ele. O Senhor não vem como no momento que nós queremos, do jeito que nós queremos, nós somos levados a querer resolver os nossos problemas do nosso próprio jeito. Mas aí nós precisamos ter essa humildade, porque o tempo do advento é um tempo também de reconhecer a nossa humildade, de saber esperar o tempo de Deus, o jeito de Deus, e não o nosso tempo. E não o nosso jeito. O fato é, Ele virá, e Ele vem transformar o deserto da nossa alma, do nosso coração, em jardim, mas no tempo dEle e no jeito dEle. Por isso saibamos esperar, saibamos respeitar o tempo da visita de Deus na nossa vida. E aí poderíamos nos questionar, onde Deus já te visitou no hoje, na sua vida, no seu coração. E olhando para o Evangelho de hoje, esse Evangelho tão bonito que nós conhecemos, que o evangelista São Lucas ele é um pouco mais simples, de mostrar esses homens, esses amigos que pegam um amigo que está paralítico e quer levá-lo até Jesus. Jesus está curando, manifestando a virtude de Jesus, a força do Cristo que está operando os milagres, a salvação de forma tão extraordinária ali em Cafarnaum. Aquela multidão que vai atrás de Jesus, querendo ser tocado por Ele, experimentar a força de Deus, o rosto de Deus que é comunicado, porque esse Deus que veio naquele momento, que estava ali, e eles não queriam perder a oportunidade de experimentarem a salvação de Deus na pessoa de Cristo, eles correm, vão até Jesus, porque Deus estava intervindo, do jeito dele,
E aqueles que eram humildes recorreram até Jesus, não para criticá-lo, mas para experimentar o amor que ele tinha para comunicar. Os fariseus e escribas, como nós ouvimos no Evangelho, eles foram para criticar Jesus, porque não tinham a humildade de reconhecer que Deus estava intervindo na história humana. Estavam criticando. Mas os humildes, os enfermos, os doentes, os necessitados, os pecadores iam até Jesus porque reconheciam que ali era a intervenção de Deus. E por isso estavam buscando a manifestação da intervenção poderosa do amor salvífico de Deus na pessoa de Jesus Cristo que estava ali comunicando. E aí esses homens, esses amigos, querendo de qualquer modo que Jesus apresentara o amigo até Jesus, descem aquela maca pelo telhado, e Jesus ali espantado de alegria, contemplando aquela fé, elogia, vendo a tamanho fé daqueles homens, e aí Jesus surpreende: os teus pecados estão perdoados. Eles foram atrás da cura física, porque ele é um homem paralítico, e Jesus surpreendeu a eles. Jesus foi no centro da ferida dele, que eram os pecados que precisavam serem perdoados. Vejam, amados irmãos e irmãs, é esse Deus que mostra a nós no tempo do advento o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer nos surpreender. Esses homens foram atrás de uma cura física e este homem foi curado espiritualmente. Este homem foi liberto de todas as raízes do pecado, que era uma paralisia muito maior do que a paralisia física, que era uma paralisia muito maior, porque era a paralisia da alma, a paralisia que o pecado gerava no coração dele, a paralisia de achar que não era amado por Deus, a paralisia de achar que ele era um desgraçado, um amaldiçoado. E Jesus mostra ao contrário: eu vim revelar o rosto misericordioso do Pai, tu és amado, por isso os teus pecados estão perdoados. Depois, posteriormente, Jesus cura ele fisicamente. Para nós reconhecermos, amados irmãos, o tempo do advento, o verbo que se fez carne, ele veio para redimir a nossa humanidade fragilizada. Ele veio redimir, arrancar de dentro de nós as raízes do pecado que nos paralisam, que nos impedem de amar, que nos impedem de caminhar com o coração livre, que nos impedem de buscarmos a Deus com o coração livre. Essa é a grande salvação que o verbo de Deus veio comunicar a este mundo, nos tirar das trevas do pecado, nos arrancar daquilo que está enraizado, e não somente daqueles pecados que são visíveis, mas aqueles pecados que estão enraizados dentro de nós, que ninguém vê. É isso que o tempo do advento quer gritar para nós nesse dia, dessa salvação que gera em nós uma vida totalmente nova, o homem que se torna totalmente livre de todas as amarras, de todas as escravidões. Não somente aqueles pecados que as pessoas, todos que estão ao nosso redor, se torna perceptível a todos, mas aquela maldade mais profunda, aquele sentimento que nós carregamos tanto tempo dentro de nós, aquela ferida mais profunda da nossa alma, que talvez desde o ventre materno nós carregamos. É aí que o Senhor quer nos tocar, é aí que o Senhor quer arrancar essas paralisias, aquilo que nos impede de viver como homens de verdade, como mulheres de verdade, como filhos de Deus, como cristãos autênticos. É aí que o Senhor quer arrancar aquilo que nos paralisa, aquilo que nos impede, aquele vício mais profundo. É aí que o Senhor quer tocar. É aí, nesse deserto, que o Senhor, com o seu amor, quer fazer florir. Nós precisamos, amados irmãos, perceber o tamanho da grandeza desse amor de Deus que se faz homem, que se faz carne, que quer encontrar a nós e dar a nós a liberdade mais profunda da nossa alma, mais profunda, aquelas carências mais profundas que nós precisamos permitir. Só que muitas vezes nós nos tornamos apegados às nossas próprias feridas, para se tornar uma geração mimimi, uma geração frágil, uma geração, porque é muito mais fácil eu justificar os meus erros
os meus pecados, as minhas infidelidades, pelas feridas que estão dentro da minha alma, do que me comprometer com a vida nova que Cristo quer me dar. Nós passamos a vida nos justificando e não permitindo que o Senhor toque nesse deserto, nessa aridez mais íntima, mais profunda dos nossos corações. O homem passa a vida justificando o seu adultério porque aprendeu com seu pai, mas não abre o seu coração à salvação de Deus. A pessoa passa a vida justificando as suas carências porque não recebeu o amor em casa. Ok, mas o amor de Deus é muito maior que a fraqueza, que as feridas que foram geradas em nós. Nós passamos a vida justificando a nossa inconstância espiritual, porque nós nunca aprendemos a sermos pessoas constantes na vida. Mas o Senhor quer tocar nesta ferida. O Senhor quer visitar este deserto para nos dar liberdade. Veja como é bonito perceber que o advento nos faz adentrar neste mistério de amor, que não é um amor filosófico, mas um amor concreto. Deus que veio tocar, Ele veio se misturar com a nossa fragilidade, para tocar naquilo que nos faz desumanos. O Verbo de Deus se faz homem, se faz humano, para tocar a nossa humanidade fragilizada, arrancar de nós aquelas raízes do pecado que nos faziam desumanos, porque o pecado nos faz cada vez mais ter atitudes desumanas, e a santidade é nos fazer cada vez mais humanos. Essa é a graça que nós celebramos no Advento, de reconhecer esse Deus que toca em cada um de nós, que nos visita. Ele vem revelar o amor do Pai, Ele vem tocar naquilo que é mais profundo, nos transformar de dentro para fora, para que nós sejamos assim como esses amigos desse rapaz também. Porque quanto mais mergulhados no amor do Pai, conscientes e convictos que nós somos filhos, mais nós conseguimos viver como irmãos. Como assim o Dimas me ensinou esses dias, que ele aprendeu do Rupinique. Quanto mais conscientes que nós somos filhos do Pai das misericórdias, mas nós conseguimos viver entre irmãos. E o mundo tem sede de cristãos que vivam a solidariedade fraterna, a solidariedade dos irmãos neste mundo. Porque chega de divisão, chega de inimizade. O que o mundo precisa é cristãos que sejam solidários com aqueles que ainda não conhecem Jesus, e possamos levar os outros também a conhecerem o rosto misericordioso do Pai, manifestado no Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.